Bom, galera, então vamos dar continuidade? Estamos estudando a administração pública gerencial. Beleza? Na tela, acompanhe comigo o slide. A administração pública gerencial constitui um avanço e até um certo ponto um rompimento com a administração pública burocrática. Isso não significa, entretanto, que negue todos os seus princípios. Pelo contrário, a administração pública gerencial está apoiada na anterior, da qual conserva, embora flexibilizando, alguns dos seus princípios fundamentais, como a admissão segundo rígidos critérios de mérito, existência de um sistema estruturado universal de remuneração, as carreiras, avaliação constante de desempenho e o treinamento sistemático. Fecha aqui em mim, muito importante. Quando a gente fala de administração pública burocrática, da rigidez, nas desvantagens, que o usuário do serviço público muitas vezes ficava insatisfeito, isso é fato. Mas muito importante, não posso afirmar que a administração pública burocrática só teve aspectos negativos. Essa afirmação não é verdadeira. A administração pública burocrática também teve algumas vantagens. Tudo bem que não foram muitas, mas teve algumas vantagens. A questão do treinamento, a questão da avaliação sistemática, a questão do mérito, que em 88, dentro da burocracia, vai dar origem a concurso público. O concurso público, que é da Constituição de 1988, ele está dentro da administração pública burocrática. Beleza? Concurso é burocrático. Então, quando o FHC inicia a reforma do Estado em 95, já tem concurso institucionalizado no texto constitucional brasileiro, na Carta Nova, que é a Carta de 1988. Isso é fato. Contra isso, não há questionamento. Aí o que acontece? Quando a gente pega as características da burocracia, carreira, mérito, não fique pensando que burocracia só teve aspecto negativo. E digo mais, a administração pública gerencial do governo FHC, ela traz consigo as características da boa burocracia. As características positivas da burocracia vão estar presentes na administração pública gerencial. Vão estar presentes no modelo novo que foi implementado pelo governo FHC na reforma do Estado brasileiro. Guarda essa informação importante. Beleza? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. A administração pública gerencial vê o cidadão como contribuinte de impostos e como cliente dos seus serviços. Os resultados da ação do Estado são considerados bons, porque os processos administrativos estão sob controle e são seguros, como que é a administração burocrática. Os resultados da ação não são considerados bons, não porque os processos e controles são seguros, como na burocracia, mas sim porque as necessidades do cidadão cliente estão sendo atendidas. Fechando aqui em mim. Quando eu dou aula de administração de empresas, quando eu dou aula de administração geral, quando eu dou aula de planejamento estratégico, eu costumo falar uma coisa sempre. Eu costumo afirmar o seguinte, a administração pública, ela sempre copia os modelos da empresa ou da iniciativa privada. Isso é fato, isso é latente, não dá para você negar isso. Uma empresa privada já vê o usuário do serviço público, o cidadão, aquele beneficiário do serviço público, há bastante tempo. Isso já é fato, isso já é latente. Agora, a administração pública, ela passa a assumir também este valor a partir de 95. Ou seja, quem é que banca a máquina pública? O usuário do serviço público. Quem é que custeia a máquina pública? O usuário do serviço público. Se é o usuário do serviço público que custeia a máquina pública, como é que o serviço, que a administração presta a ele não vai ser um serviço de qualidade? Como é que o serviço que a administração pública presta a ele não vai ser um serviço de excelência? Então tem que ser um serviço de qualidade, tem que ser um serviço de excelência. O usuário do serviço público tem que ficar satisfeito com a qualidade do serviço prestado. Isso é fato, isso é um valor que é incorporado à administração pública a partir da reforma do Estado brasileiro. Beleza? Tranquilo? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. Paradigma pós-burocrático.
Quando eu falo para você paradigma pós-burocrático, eu estou me referindo ao modelo atual, que é o paradigma pós-burocrático gerencial. Então, paradigma contemporâneo, gerencial contemporâneo, fundamentado na confiança e na descentralização da decisão. Fecha aqui em mim. Administração pública burocrática. Viu o empregado com desconfiança e você tinha centralização. Administração pública gerencial. Você vê o empregado com confiança. Claro que é uma confiança limitada. Lógico é uma confiança limitada. Mas você vê ele com uma confiança. Diferente da burocracia. Porque na burocracia você viu o usuário com desconfiança total. É diferente. Volta no slide. Administração pública gerencial. Você tem descentralização da decisão. Então, você tem que ter formas flexíveis de gestão, né? Horizontalização de estruturas, descentralização de funções, incentivos à criatividade. Tudo vai ser descentralizado, vai haver uma confiança, ou seja, contrapõe-se à ideologia do formalismo e do rigor técnico da burocracia tradicional. Eu queria chamar a sua atenção para uma coisa interessante. Forma flexível de gestão. Forma flexível de gestão. Eu queria que meu câmera me acompanhasse, porque eu vou fazer 2 organogramas e eu vou comparar 2 estruturas. Um vai ser a estrutura burocrática, a outra vai ser a estrutura gerencial. Queria que meu câmera me acompanhasse e você prestasse atenção nisso. Administração pública burocrática. Na administração pública burocrática, como é que é a estrutura? Você tem uma estrutura considerada uma estrutura alta, uma estrutura considerada uma estrutura verticalizada. Estrutura alta, estrutura verticalizada. Na administração pública gerencial, você tem um outro tipo de estrutura. Você tem uma estrutura horizontalizada, que é justamente o contexto do slide. Você tem uma estrutura achatada. Estrutura horizontalizada. Você tem uma estrutura achatada. Na administração pública burocrática, você tem uma estrutura mais ou menos assim, ó. A administração pública burocrática. Eu vou colocar uma estrutura pequenininha, não vou colocar muito grande, porque o meu espaço aqui é curto, para me conseguir escrever tudo, tá? Mas essa estrutura pode ser maior. Quando eu falo maior, maior aqui para baixo, tá? Porque essa estrutura cresce para baixo. Tudo bem? Administração pública burocrática, né? Vamos estudar isso aqui? Vamos. Palavra feia. Chefe, subordinado, subordinado. Palavra feia. Chefe, subordinado, subordinado. Palavra feia. Chefe, subordinado, subordinado. Mesmo numa estrutura pequenininha, você tem 3 chefes. Significa dizer que um chefe cuida de poucos subordinados. Um chefe cuida de poucos subordinados. Professor, um chefe cuida de poucos subordinados? É, exatamente. Amplie o zoom para mim, filho. Só um pouquinho. Um chefe cuida de poucos subordinados. Muito bem, garoto. Aí, beleza. Me acompanha, tá? Fica me acompanhando. Um chefe, poucos subordinados. Chefe cuida de 2, chefe cuida de 2, chefe cuida de 2. Professor, mesmo nessa estrutura você tem 3 chefes. Significa dizer que o custo é mais caro. Custo administrativo maior. O que significa dizer, professor? Fica mais caro manter essa estrutura,
que é estrutura burocrática. Fica muito mais caro. Tudo bem? Bom, dentro desse contexto, o que, que nós temos aqui também? Ó? Se uma pessoa cuida de poucas pessoas, significa dizer que nós temos uma amplitude ou amplitude administrativa, ou nós temos uma amplitude de controle considerada estreita. Quando é que eu tenho uma amplitude administrativa ou amplitude de controle estreita? Quando uma pessoa cuida de poucas pessoas. Uma pessoa cuida de poucas pessoas. Quando uma pessoa cuida de poucas pessoas, amplitude administrativa ou amplitude de controle estreita. O custo administrativo passa a ser maior. O custo administrativo passa a ser maior. Agora tem um detalhe interessante. Eu estou aqui, quero me comunicar com esse cara que está aqui. A comunicação tem que passar aqui, a comunicação tem que passar aqui, a comunicação tem que passar aqui para chegar aqui. Significa dizer o quê? Tudo tem que passar na mão desse cidadão aqui, ó, chefe máximo. Significa dizer que nós temos uma característica muito interessante. Centralização. Tudo tem que passar na mão do centralizador. Tudo tem que passar na mão do chefão. Tudo tem que passar lá. Isso é uma estrutura alta, isso é uma estrutura verticalizada. Se uma pessoa cuida de poucas pessoas, você tem uma supervisão direta. Significa dizer que o subordinado, ele passa a ter pouca liberdade para tocar os seus projetos. Pouca liberdade para tocar os seus projetos. Porque ele tem uma supervisão direta aqui, ó. E você tem uma dificuldade de comunicação. Além da centralização, como existe um distanciamento e uma dificuldade de se comunicar, significa dizer que na estrutura burocrática, você tem também uma dificuldade de comunicação. Dificuldade de comunicação. Isso na burocracia. Isso na administração pública burocrática. Então, a administração pública gerencial, ela vem se contrapor a isso aí tudo. Na administração pública gerencial, você passa a ter uma forma flexível, uma forma horizontalizada de gestão. Uma forma de gestão onde você tem uma horizontalização, você tem uma estrutura mais achatada, você tem uma estrutura muito mais enxuta. Onde isso? Na administração pública gerencial, não na administração pública burocrática. Beleza? Finalizando. Um chefe para poucos subordinados, você passa a ter chefe demais, a estrutura passa a crescer para baixo. Custo administrativo maior. Amplitude administrativa ou amplitude de controle estreita. Centralização, porque tudo tem que passar na mão daquele que está lá em cima. O subordinado tem pouca liberdade para tocar seus projetos. E há uma dificuldade de comunicação. Dificuldade de comunicação. Beleza? Já na administração pública gerencial, a gente tem uma estrutura diferente. Nós temos uma estrutura horizontalizada, nós temos uma estrutura achatada, estrutura horizontalizada, estrutura achatada na horizontalização das estruturas. Estrutura horizontalizada. Estrutura achatada. Ou seja, isso aqui é uma forma flexível. Uma estrutura horizontalizada que acontece na administração pública gerencial. Aqui a gente usa uma outra palavrinha. Líder, colaborador, 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 colaborador. Veja que há uma proximidade maior. E ela não vai crescer para baixo. Ela vai crescer para os lados. Veja esse detalhe, que é um detalhe interessante. Então, nesse caso, você tem um líder para muitos
colaboradores. Um líder para muitos colaboradores. Se eu tenho um líder para muitos colaboradores, o meu custo é mais baixo, comparando com a outra estrutura. Custo administrativo menor. Custo administrativo menor. Significa dizer que nós vamos ter uma amplitude administrativa ou nós vamos ter uma amplitude de controle que a gente vai considerar uma amplitude administrativa, ou amplitude de controle larga. Diferente da burocracia. Porque na burocracia tinha amplitude administrativa, amplitude de controle estreita. Ali é a larga. Quando é que você tem a larga? Quando você tem um líder cuidando de muitos colaboradores. Se o líder cuida de muitos colaboradores, significa dizer que ele divide mais responsabilidade. Se ele divide mais responsabilidade, significa dizer que há descentralização, que é característica da burocracia. Se há descentralização, significa dizer que o colaborador, ele tem mais liberdade para tocar os seus projetos, para tocar os seus projetos. Então, isso aqui é uma estrutura inovativa, é uma estrutura horizontalizada, é uma estrutura mais nova, estrutura horizontalizada. Como há uma proximidade maior e a descentralização, significa dizer que há uma maior facilidade de comunicação, maior facilidade de comunicação. A comunicação é muito mais fácil. Beleza? Está anotando aí direitinho? Há uma facilidade de comunicação. Beleza? Anotou direitinho aí? Fecha aí para o pessoal anotar direitinho. Muito bem. Muito bem. Show? Tranquilo? Sem dificuldade? Volta lá no meu slide, por favor. Então, voltando para o meu slide aí, o que nós temos? Né? Formas flexíveis de gestão. Nós temos horizontalização das estruturas, que eu acabei de falar para vocês agora. Descentralização de funções. Nós temos incentivo à criatividade. A administração pública gerencial contrapõe-se à ideia do formalismo, contrapõe-se ao rigor técnico da burocracia tradicional. Então, esse rigor, esse excesso, esse exagero, você minimiza, você diminui, você acaba um pouco com esse rigor, com esse formalismo. Beleza? Sem dificuldade? Próximo slide, acompanhe comigo. Paradigma pós-burocrático. Avaliação sistemática, que também é uma característica da burocracia. Recompensa pelo desempenho. Perfeito. Capacitação permanente. Tudo isso que já eram características da boa administração burocrática, acrescentam-se os princípios da orientação para o cidadão-cliente, do controle por resultados e da competição administrada. Competição entre os órgãos, no sentido de fazer com que você tenha órgãos, né, e cada um busque atingir o seu objetivo, atingir a sua meta. Lembrando uma coisa importante, fecha aqui em mim, retomando o começo da nossa aula. Administração pública patrimonialista, administração pública burocrática, administração pública gerencial. Beleza. Nós temos esses três modelos. Beleza. Sem problema, sem dificuldade. Aí o aluno pergunta para mim assim, qual é o modelo atual? Ou você chama de paradigma, ou você chama de modelo pós-burocrático gerencial. Ou paradigma, ou modelo pós-burocrático gerencial. Um ou outro. Sem dificuldade? Então, quando eu falo para você paradigma pós-burocrático, é o que a gente vê na atualidade pós-reforma do Estado.
lembrando uma coisa importante, não posso afirmar que a administração pública hoje é totalmente gerencial. Isso é uma inverdade. Nós estamos no paradigma ou no modelo pós-burocrático gerencial. Já existem vários serviços atualmente que são serviços gerenciais, mas eu não posso afirmar que isso seja uma regra. Não posso afirmar que todo serviço é gerencial, porque a burocracia ainda está arraigada na administração pública brasileira. Lembrando também que, infelizmente, aquelas práticas patrimonialistas ainda existem dentro da administração pública. Também eu não posso negar isso. Beleza? Próximo. Acompanhe comigo na tela. O modelo gerencial tornou-se realidade no mundo, desenvolvido através da definição clara de objetivos para cada unidade da administração. Cada unidade da administração deve ter seus objetivos claros. Cada unidade da administração deve ter clareza no atendimento, no alcance dos objetivos, dos serviços prestados pelo governo. Descentralização, como eu já falei para vocês, se contrapõe à burocracia que nós tínhamos centralização. Mudança de estrutura organizacional, a estrutura passa a ser horizontalizada, a estrutura passa a ser achatada. Adoção de valores e comportamentos modernos no interior do Estado. Se revelou mais capaz de promover o aumento da qualidade e da eficiência dos serviços sociais oferecidos pelo setor público. Ou seja, descentralização, mudança na estrutura, a estrutura passa a ser o quê? Horizontalizada, definição clara de objetivos e a eficiência. Voltando para cá mais uma vez, vou repetir de novo, hein? A administração pública gerencial retoma a missão original da administração pública, que é servir, através de uma estrutura flexível, através do trabalho em equipe, através da competição administrada, ou seja, todo mundo querer cumprir metas, através de uma estrutura mais enxuta, através de um custo mais baixo. A administração gerencial tem diminuição de custo, isso tem a ver com a estrutura que se utiliza. Horizontalizada tem relação direta também. Beleza? Guarda essa informação. Informação importante. Próximo, acompanhe comigo na tela. Experiências de reformas administrativas. Olha só, fecha aqui em mim. Essa primeira parte, até esse presente momento, o que a gente fez? Até agora, a gente definiu o Estado, definiu o governo, definiu a administração pública, né? A gente definiu o que é patrimonialismo, burocracia e administração pública gerencial. Então, até agora, até esse presente momento, a gente fez um lookzão básico de tudo. A partir de agora, eu vou falar de burocracia, só que eu vou linkar com Max Weber, que é o pai da burocracia. E a gente vai estudar isso com mais profundidade. E depois que a gente estudar justamente a Era Vargas com mais profundidade, porque até agora foi uma introdução, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar as tentativas de reformar o Estado brasileiro. Nós vamos estudar as tentativas de reforma para a administração pública. E a gente vai ver essas tentativas de reforma durante o nosso curso. Beleza? Então vai lá de novo lá para o slide. Vamos falar de Weber. Experiências de reformas administrativas. Evolução histórica. Mais uma vez eu falo, a revolução histórica foi baseada em Weber. Qual foi o presidente que implementou a burocracia profissional? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas implementou a burocracia profissional baseado no modelo de quem? Modelo weberiano, baseado no modelo de Max Weber. Características da burocracia segundo Weber. Primeira, racionalidade em relação ao alcance dos objetivos da organização. Fecha aqui em mim. Racionalidade. A decisão vai ser racional. Significa dizer que vai ter gestão, vai ter planejamento. A decisão vai ser a mais racional possível. Tudo bem? Detalhe interessante. A burocracia profissional,
emerge no século XIX, mas ela vai se tornar latente no século XX. A burocracia emerge no século XIX como forma de oposição ao poder do soberano, ao poder do monarca. Mas a burocracia vai ficar latente e vai ser apresentada com mais eficiência ao mundo a partir de Max Weber, que é considerado um dos pais da burocracia. E o mais interessante, Max Weber, que é o pai da burocracia, autor de Teoria Geral da Administração de Empresas, de empresa privada, ele se inspirou, né, a burocracia, ela foi inspirada na organização militar. A burocracia foi inspirada no militarismo. Olha que coisa louca, não é? Então, a burocracia implementada por Vargas, que foi presidente da República nos anos 30, né, ela foi inspirada nas ideias e na burocracia profissional de Max Weber. Guarda essa informação. Beleza? Volta lá. Primeiro ponto, racionalidade. Segundo ponto importante, precisão na definição do cargo e na definição da operação. Todo mundo sabe com precisão, todo mundo sabe exatamente o que vai fazer, todo mundo sabe exatamente quais serão seus deveres, todo mundo sabe exatamente. Rapidez nas decisões. Cada um conhece o que deve ser feito e por quem as ordens e papéis tramitam através de canais pré-estabelecidos. Fechando aqui em mim. Precisão no cargo. Estou no quartel. Disciplina. Comandante tal. Né? Por exemplo, armamento. Oficial tal. Taifeiro lá, comida. Responsável tal. Todo mundo sabe. Precisão na definição do cargo. Precisão na definição da tarefa. Todo mundo sabe exatamente o que o outro tem que fazer. Todo mundo sabe. Isso onde? Na burocracia profissional. Burocracia que foi implementada por Getúlio Vargas na administração pública brasileira, e ela foi implementada por Getúlio Vargas baseado em Max Weber, que é considerado o pai da burocracia profissional. Tudo bem? Voltando para o slide, o mesmo slide ainda, né? Aliás, pode passar. Disfunções da burocracia. Primeira disfunção básica, internalização das regras e apego aos regulamentos. Existe quando cumprir as normas passa a ser mais importante que atingir objetivos. A atividade meio passa a ser o resultado a ser alcançado. O funcionário se torna um especialista em normas. O cara só está preocupado em cumprir as regras. O cara só está preocupado em cumprir o regulamento. O cara só está preocupado com a atividade meio. Fecha aqui. Na burocracia, não há preocupação em atender a necessidade do usuário do serviço público. Na burocracia, não há como objetivo ter um trabalho voltado para o cidadão. Na burocracia, não há como ênfase ter um trabalho de excelência. Isso não existe. A ênfase da burocracia é a internalização às regras, o apego a regras, o apego a regulamentos. É só isso que se pensa na burocracia profissional. Tudo bem? Voltando lá, acompanhe comigo na tela. Excesso de formalismo e papelório. A necessidade de documentar todas as comunicações conduz à tendência ao excesso de papelório, excesso de papel, excesso de arquivo, excesso de documento, papel demais, regra demais, regulamento demais. Outro defeito da burocracia. Fechando aqui em mim, lembrando mais uma vez, eu estou falando de defeitos, eu estou falando de disfunções da burocracia, mas eu não posso afirmar que na administração pública, mesmo no gerencialismo, ele não traz as características da boa burocracia. O que eu quero dizer para você? Mesmo a burocracia profissional, que foi inspirada em Weber e foi implementada na administração pública por Getúlio Vargas, você também vai ter várias vantagens. Então não fique pensando, porque eu falo da burocracia dos seus defeitos, que a burocracia não vai ter nenhuma virtude. Tudo bem? Porque isso não é verdade. Beleza? Show de bola? Beleza?